E aí, colega, tudo bem? A primeira matéria na faculdade que eu me apaixonei foi História do Design. Ela foi dividida em 3 semestres e abarcava uma história milenar das produções humanas, desde a invenção da escrita, passando pelo Renascimento, pela Revolução Industrial, Art Nouveau, Art Deco, Modernismo, Bauhaus, até a Revolução Digital do século passado. Esse estudo me deu as primeiras referências de imagem e me acompanham até hoje. Nesse vídeo eu vou passear um pouquinho pela história do design gráfico, pincelando alguns momentos históricos e dando uma ideia para você dessa parte do design que para mim é base de toda e qualquer criação que a gente faz em nossos trabalhos. A gente chama de design gráfico o conjunto de atividades voltadas para a criação e produção de objetos de comunicação visual. O termo ele vem da junção de 2 palavras com histórias muito interessantes. Então bora se ligar antes do que a gente entende por design e do que a gente entende por gráfico. Design é uma palavra importada, começando a ser usada no Brasil lá na década de 60. É sinônimo de desenho industrial e se refere à concepção e à elaboração de projetos. Sua origem está no inglês, mas a etimologia vem do latim designare. Dessa palavra derivam 2 palavras bem mais conhecidas, desenhar e designar. Para mim, o trabalho do designer abraça essas 2 ações, o de representar conceitos através de expressão visual e o de formalizar processos que dão formas a estruturas. Por sua vez, gráfico é uma palavra bem mais antiga e o uso dela no português vem do século XIX. Ela está ligada a palavras como grafar, grafismo. O termo gráfico está associado de forma histórica a uma série de processos de impressão de textos e imagens que incluem aí a litografia, a serigrafia, o offset, vários métodos de impressão que a gente conhece. Aí você vem e me pergunta, Fernanda, como é que funciona o trabalho no design gráfico? E eu lhe respondo. Suas matérias-primas básicas são um suporte, que pode ser papel ou um suporte em tela, tipografia e uma série de elementos visuais como cores, ilustrações ou imagens. O desafio mesmo envolve a disposição certeira dessas matérias-primas que vai dar em uma comunicação eficaz do que você deseja transmitir. Basicamente, o designer gráfico gera a informação visual através do uso criativo do que ele tem em mão. É isso. Mas para entender qualquer coisa nesse mundo de verdade, é sempre bom estudar história. É importante a gente saber que o design gráfico ele não nasceu pronto, ele não nasceu do nada, ele não é uma coisa cartesiana, encaixotada. Como toda atividade do ser humano, o design gráfico ele evolui sempre e se transforma de acordo com sua época, acompanhando sempre as mudanças na sociedade e na cultura. A consciência histórica do tanto que o design já mudou no passado vai ajudar a gente a repensar o que a gente acha que sabe sobre o hoje e o amanhã. O design gráfico moderno ele tem sua origem nas oficinas tipográficas, onde rolou a produção de livros na Europa lá por volta do século XV. Essa produção ainda era exercida na base do acabamento manual em cada uma de suas etapas e dependia de um monte de habilidades técnicas diferentes, o que envolvia várias pessoas no processo. Com a mecanização de quase todas essas atividades ao longo do século XIX, os trabalhos antes divididos entre vários artesãos, eles foram sendo concentrados na figura de um novo profissional, o lindo, maravilhoso, o necessário designer gráfico. O século XIX foi palco de uma grande transformação de como a informação é produzida e difundida. Antes dessa época, os livros eles eram extremamente caros, havia pouquíssimos jornais e quase não tinha revistas, cartazes e outros veículos de comunicação que hoje são comuns de serem encontrados. Dificilmente alguém que não fosse rico teria uma gravura em casa, que era o meio mais barato que estava disponível para reproduzir uma imagem. A produção de impressos era encarecida principalmente por 2 fatores: a escassez e o custo alto de suporte, que era papel feito de linho, e a grande quantidade de mão de obra especializada que era necessária. Com a introdução de máquinas no processo de fabricação, o papel ele se tornou mais comum e mais barato. E uma série de avanços técnicos ao longo do século XIX foi reduzindo aos poucos os custos de impressão, como a mecanização das prensas e a fundição de tipos, além de novas tecnologias que começaram a tornar a produção de imagens a custo baixo viável, fazendo com que, pela primeira vez na história, textos e imagens impressos fossem acessíveis à maioria da população. Já que a gente está falando do século XIX, as grandes concentrações urbanas elas deram origem a outras maneiras de trocar bens e materiais. Tanta gente junta em um só lugar, vivendo de trabalho assalariado em sua maioria e com algum dinheiro para gastar, mesmo que fosse pouco, representava um novo mercado que antes não existia para o comércio de objetos e de serviços. E aí se abriu um novo universo para a comunicação visual. Rótulos, embalagens e etiquetas para identificar produtos, folhetos e panfletos para divulgar informações
Impressos comerciais como notas fiscais, papel timbrado, cartões de visita, além de cartazes para anunciar eventos e mercadorias, eles foram ganhando espaço ao longo da segunda metade do século XIX, dando espaço ao design gráfico e à publicidade que estava surgindo. Reunindo essas duas áreas, surgiu o cartaz litográfico, que foi espalhado por meio mundo e alcançou um nível de excelência absurdo em Paris na época áurea do Moulin Rouge, revelando talentos como Cherré, Toulouse-Lautrec e Alphonse Mucha, um grande nome do estilo Art Nouveau. Os impressos eles continuaram a ser vistos como objeto de desejo, mesmo depois de seu barateamento por causa dos avanços industriais. Um bom exemplo disso está na cultura de revistas ilustradas, que surgiu lá na segunda metade do século XIX e que existe até hoje. O processo de industrialização tinha trazido grandes transformações nos meios produtivos e também nas relações sociais. Entre 1870 e 1920, tinha uma galera que estava retada com os valores tradicionais que traziam as instituições políticas, religiosas e até as artes e a ciência. Foi a era de Darwin, de Nietzsche, de Freud e um pouquinho depois da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Surgiu lá pela época da Revolução Russa e da Primeira Guerra Mundial um monte de artistas que se intitulavam de vanguardas, bem diferentes entre si, mas todos engajados na luta pela afirmação do moderno como um princípio norteador da vida e das artes. Daí surge o modernismo, que foi dominante como ideologia e como estilo até os anos 60. Várias dessas vanguardas apostaram na importância da indústria e das novas tecnologias para a transformação da arte e da sociedade e abraçaram o cinema e o design como meio de expressão. O design gráfico ele desempenhou um grande papel em movimentos como o construtivismo russo e o De-Stil, servindo inclusive como arma de propaganda revolucionária nos primeiros anos da União Soviética. Estudar isso é o bicho. Eu gosto muito. As obras engajadas ajudaram a formar o design modernista e reinou principalmente através de sua difusão pela escola de design alemã Bauhaus, até o início da Segunda Guerra. O poder do design gráfico como fator de persuasão política foi absorvido por vários grupos políticos. Muitos governos apostaram grandão na propaganda política como forma de manipular sentimentos de nacionalismo e identidade coletiva. Desde os governos fascistas na Europa até os Estados Unidos na época do New Deal, passando pelo Brasil com Getúlio Vargas, boa parte do mundo ele se uniu em torno da aposta de um Estado forte. A comunicação de massa através do cinema, do rádio e de impressos, ela permitiu um nível de alcance nunca antes imaginado e abriu grandes perspectivas para a atuação dos designers e de outros profissionais do nosso ramo. Que nem os estados nacionais, as empresas privadas também passaram a se preocupar mais com o que elas transmitiam em suas marcas para o público. A identidade visual corporativa ela começou a despontar como um dos grandes desafios do design gráfico moderno. O design gráfico no período do pós-guerra, ele era um tanto homogêneo por causa da internacionalização das economias. O modernismo ele entrou em uma segunda fase conhecida como estilo internacional, onde os preceitos estéticos das antigas vanguardas eram impostos. E quando digo impostos, eles eram impostos mesmo. A gente consegue enxergar isso bem nos trabalhos ligados à escola suíça e que tinham um grande predomínio de vermelho, amarelo e azul, além da tipografia sem serifa, e grande influência de Jean Chichot e da Bauhaus, meio que como uma regra, numa forma pré-moldada. Com as inovações tecnológicas da informática, os designers passaram a lidar com desafios que iam da cibernética até a biônica. E foi na escola de que é uma escola alemã, que as relações entre o design e essas áreas foram pensadas pela primeira vez, com propostas de grande impacto no Brasil, principalmente através de sua influência sobre o movimento de arte concreta, influenciando nomes conhecidos como Alexandre Wöhner e Aloysio Magalhães. Muitos designers já estavam sufocados pela formalidade do estilo internacional e foram aplicando soluções alternativas pelo mundo todo. Foi nesse contexto que rolou a ascensão do pop art e que toda uma contracultura apareceu contra valores que estavam em voga. Tanto como política quanto como estética, o psicodelismo associado ao movimento hippie influenciou na produção de cartazes, de capas de discos e de quadrinhos. A ordem era desordem. Atitudes estas que encontraram eco no Brasil nos anos da ditadura militar, através do movimento tropicalista. Para o design gráfico, o símbolo dos novos tempos está em ser plural. O avanço das plataformas da internet representam todo um universo de possibilidades. De 20 anos para cá, tudo mudou em se tratando de ferramentas usadas pelos colegas designers. Correntes surgem a partir das novas tecnologias, como o design de interface, a experiência do usuário, o design de games, o motion design. Com tanto recurso tecnológico disponível, muitas habilidades mais tradicionais, como a necessidade de desenhar, já não são mais tão imprescindíveis. Os softwares eles facilitaram bastante as nossas vidas.
Alguns descrentes podem até alardear o fim do design gráfico como profissão, mas eu realmente acredito que hoje, já que a gente não depende tanto de habilidades manuais mais específicas, nós voltamos ao básico, o ato de projetar. O que vai destacar o seu trabalho e não do coleguinha é a capacidade de criar soluções criativas e únicas. E nós voltamos lá para o início do vídeo quando eu falo que o design gráfico é basicamente gerir a informação visual através do uso criativo do que se tem em mão. As ferramentas são diferentes, mas o pensamento, apesar de sofrer mutações através dos tempos, é o mesmo.